a 10.377ª sessão ordinária do 4º período legislativo da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, realizada em 11 de fevereiro de 2020, às 19 horas. De imediato, convoco o vereador João de Godoy para fazer leitura de um trecho bíblico. Convido todos a ficarem de pé. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus. Em alta voz, atirou-se aos seus pés, com o rosto por terra. Ele agradeceu. Este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro. E disse-lhe: levanta-te, vai, tua fé te salvou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Cumprimento os vereadores, funcionários da casa, a imprensa, demais pessoas aqui presentes que nós assistem pelas redes sociais. Determina a secretária Veridiana Monteiro que faça a leitura da ata. A ata da 10.376ª sessão ordinária, realizada em 4 de fevereiro de 2020. Coloco a ata em discussão. Em votação, quem estiver favorável permaneça como está, quem for contrário se levante. Aprovada a ata por unanimidade. Declaro aprovada por unanimidade. Determina a secretária que faça a leitura das correspondências recebidas. Do Partido Socialista Brasileiro, PSB, de Estância Velha, informando que indica como líder de bancada para o exercício de 2020 a vereadora Veridiana Monteiro. Do Executivo Municipal, encaminhando respostas dos pedidos de providência 383 e 387 de 2019, do vereador Euclides Tizian. PP 004-2020 e PI 006-2020, da vereadora Veridiana Monteiro. PP 001-2020, PI 002, 003 e 004-2020, do vereador Carlos Boni. Da ASP, de Estância Velha, solicitando plenário para os dias 12 de março, 14 de maio, 16 de julho, 10 de setembro e 11 de novembro de 2020, para a realização de assembleia a partir das 19 horas. Do Executivo Municipal, encaminhando em anexo aviso número 018 de 2020 sobre verbas públicas federais. Do Executivo Municipal, solicitando plenário para o dia 26 de fevereiro de 2020, às 19 horas, para a realização de audiência pública em conformidade com o artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando avaliar o cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2019
e às 19h20 para a audiência pública referente às contas do terceiro quadrimestre da saúde. Tem mais um ainda. A Prefeitura Municipal de Estância Velha convida, através das Secretarias do Meio Ambiente e Preservação Ecológica, SEMAP, Planejamento Urbano, CEPLUR, e Obras, CEMOT, tem a honra de convidar a Vossa Senhoria a participar do evento de lançamento, apresentação e capacitação do Caderno de Encargos da Drenagem Pluvial. Data, 19 de fevereiro de 2020, quarta-feira, horário, 14 horas. Local, auditório da Prefeitura Municipal, Rua Anita Garibaldi, 299, Centro. É isso. Todas as correspondências. Terminadas as correspondências, vamos para a ordem do dia. Passo a palavra à vereadora Márcia Ribeiro para fazer uso do grande expediente no prazo de 15 minutos, conforme o artigo 130 no Regimento Interno do Poder Legislativo. Para mexer. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Veri, servidores desta casa, pessoas que acompanham aqui ou pela internet esta sessão, boa noite. Minha saudação especial a todos os filiados e simpatizantes do PT, que aqui se encontram presentes ou que também nos acompanham pela internet. Agradecer ainda a presença dos vereadores de linha nova, Beatriz, Luana e Sérgio. Muito bem-vindos à nossa casa. O Partido dos Trabalhadores completou ontem, dia 10, seu 40º aniversário de fundação. Em Estância Velha, já são 39 anos de existência do partido. No Brasil, no Rio Grande do Sul e em Estância Velha, o PT constituiu-se ao longo destes anos como uma força política, representativa e agregadora de um pensamento voltado para a construção de um país mais justo e soberano. Por isto, nesta data, pedi à mesa diretora este espaço do grande expediente para contar um pouco da história, da trajetória do PT a nível nacional, mas principalmente aqui em Estância Velha. Foi em fevereiro de 1980 que cerca de 700 trabalhadores rurais, urbanos, sindicalistas, artistas, intelectuais, pessoas vinculadas à Igreja Católica, oriundas das comunidades eclesiais de base, vindos de todos os estados do Brasil, se reuniram numa espécie de conferência no auditório do Colégio Nossa Senhora de Sion, em São Paulo. O objetivo principal deste evento era discutir a criação de um partido com fundamento na classe trabalhadora. Participando desta construção estava o líder sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula. Depois de muito debate, no dia 10 de fevereiro, foi lançado o manifesto de fundação dos partidos do Partido dos Trabalhadores. Nascia o PT. Como pessoa jurídica, como partido, o PT foi reconhecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, exatamente 2 anos depois da sua fundação, em 11 de fevereiro de 1982. Em 1982, o PT já participou da eleição para prefeito, vereador, deputados e governadores.
elegeu apenas 8 deputados, sendo 6 por São Paulo. Para as assembleias legislativas, foram eleitos 12 deputados petistas, sendo 9 em São Paulo. E para as câmaras municipais, 118 vereadores, dos quais 78 em São Paulo. Em Estância Velha, o PT se constituiu já a partir de 1981, com uma comissão provisória composta pelos 14 primeiros filiados. Atualmente, o partido conta com 479 filiados. No país, são 2.340.756 filiados, considerando um levantamento de 30 de janeiro deste ano, o maior partido em número de filiados. Da mesma forma que no âmbito nacional, o PT em Estância Velha iniciou sua participação e atuação da disputa política eleitoral nas eleições de 82. Naquele ano, lançou como candidato a prefeito Mário Brochier e a vice-prefeito Belmiro Marmit, concorrendo contra outros 5 candidatos, PDS, PDT e MDB. Acabou eleito o candidato mais votado do PDS. O PT alcançou, nesta eleição, 355 votos para prefeito e somou 472 na sua nominata para vereador, porém sem eleger nenhum. No seu processo de construção e afirmação política no município, o partido apresentou candidatura própria, também na eleição de 1988, com o companheiro João Dutra, concorrendo a prefeito. Depois de 1992, disputou a eleição para prefeito com o companheiro Carlos Reis. Em ambas as eleições, teve também candidatos a vereador, porém sem sucesso eleitoral. Em 1996, já melhor estruturado, o partido apresentou como candidato a prefeito Paulo Longaray e a vice-prefeito Pedrinho Engelmann. Chegou ao final do pleito com 4.279 votos, 25% dos votos válidos. Ficou em segundo lugar. Neste ano, o PT elegeu sua primeira bancada de vereadores, composta por Elivir Desian e João Dutra. No ano de 2000, o PT buscou firmar alianças com outros partidos da mesma orientação político-programática. Constituiu-se, então, uma coligação com o PCdoB, PSB e PDT. Na cabeça da chapa para a prefeitura estava o vereador Elivir Desian e a professora Mirene Schuch. Com 11.141 votos, o PT chegou pela primeira vez à prefeitura de Estância Velha. Para a Câmara, elegeu 2 vereadores e a coligação outros 2. Com o Partido dos Trabalhadores à frente da prefeitura, implantou-se no município uma outra dinâmica de gestão pública. Já desde o primeiro ano do governo, o princípio do orçamento participativo tomou forma. As principais obras e ações que passaram a acontecer na cidade tinham uma referência às decisões tomadas em conjunto com a população. Estância Velha passou a chamar a atenção no cenário regional. A mudança com este primeiro mandato do PT na administração do município fez-se notar principalmente em 2 áreas, na educação e na saúde. Na educação, com a coordenação da vice-prefeita Mirene Schuch como secretária, a administração trabalhou pela organização da rede e da estrutura das escolas do município. Um destaque dessas ações foi a implantação do almoço nas escolas, uma iniciativa que se somou à proposta para a educação em desenvolvimento no município.
Na área da saúde, a ampliação da rede de atenção primária, com a implantação já no primeiro ano de mandato de 4 equipes da Estratégia de Saúde da Família, melhorou e qualificou o acesso da população à saúde. O Hospital Municipal Getúlio Vargas permaneceu público e passou a atender 100% SUS. Outras ações visando estimular a economia local e melhorar a infraestrutura do município também chamaram a atenção. A dinâmica que se sentia no município passou a atrair novas empresas comerciais e industriais, amenizando e buscando o quadro econômico vivido pelo país e região naquele período. Com o município sem nenhuma atração turística natural, a administração investiu no turismo de eventos, tornando Estância Velha numa referência na região. Tudo o que se sentiu no primeiro mandato resultou na reeleição do PT para um segundo mandato, tendo novamente como candidato o prefeito Elivir Desian. Em 2004, ele se reelegeu com 18.353 votos, ou seja, 81% dos votos válidos. Um feito inédito na história política de Estância Velha. Para o Legislativo, a coligação construída para a eleição conquistou 3 vagas de vereadores para o PT. Na segunda administração do PT, à frente da Prefeitura de Estância Velha, consolidou-se da proposta de estratégia de saúde da família como modelo de atenção primária à saúde, com a implantação de mais 4 equipes de saúde, de um centro de especialidades médicas, da garantia de acesso a exames e medicações gratuitas pelo SUS. Uma realidade totalmente oposta do que havia 8 anos antes. Na área da educação, já do primeiro mandato, firmou-se uma política educacional voltada à melhoria da infraestrutura e à implantação de novos espaços educacionais. Inúmeras obras e ações continuaram acontecendo, como pode ser observada pelo vídeo que está sendo projetada enquanto estou falando. Quem hoje está na faixa dos 40, 50 anos, vivenciou este período da administração pública, tendo à frente o ex-prefeito Elivir Desian. Ficou uma marca na história do nosso município. Fim do segundo mandato, à frente da prefeitura, o PT constituiu-se novamente com candidaturas próprias para as eleições de 2008. Na oportunidade, concorreram a prefeito e a vice-prefeito Euclides Tizian e Plínio Hoffmann. Como resultado, o partido ficou na segunda colocação na eleição, somando 10.227 votos. Para a Câmara, o PT elegeu 4 vereadores. No ano de 2012, o PT manteve a sua tradição de participar diretamente da disputa eleitoral com candidatura própria. O candidato a prefeito, Pedrinho Engelmann, somou 8.706 votos. O partido ficou novamente em segundo lugar na disputa para a prefeitura. Na Câmara, conquistou 3 vagas de vereador. Por fim, veio a eleição última de 2016. O PT, pela primeira vez na sua história, concorreu com uma coligação para a chapa majoritária. O PT apresentou como candidato a prefeito Pedrinho Engelmann e o PP o candidato a vice-prefeito Egon Train. Ao final da disputa, somou 5.345 votos, ou seja, 23% dos votos válidos. Para a Câmara, elegeu 2 vereadores. Esta é a trajetória e a história dos 39 anos de construção do PT em Estância Velha. Ela se soma aos 40 anos de fundação do PT nacional. É a história da construção de um partido feito da participação majoritária da classe trabalhadora em todos os seus níveis sociais. É a história de um partido que colocou um trabalhador de origem humilde pela primeira vez na presidência da República e depois elegeu a primeira mulher presidenta do Brasil, Dilma Rousseff.
Na mesma direção da sua construção nacional, também no Rio Grande do Sul, o PT tornou-se protagonista na participação da defesa da democracia e na busca de um Estado mais justo e desenvolvido. Governou neste período o nosso Estado em 2 ocasiões. Em Estância Velha, de um pequeno, tímido, mas corajoso grupo de trabalhadores e trabalhadoras que assinaram as primeiras fichas de filiações lá em 1981, o PT se estabeleceu como um partido importante no cenário político do nosso município. Ativo em todas as disputas eleitorais, em Estância Velha, o PT sempre participou, construindo e fazendo parte da história do município. Dessa trajetória se ressalta a marca deixada nos 8 anos em 2 mandatos que esteve à frente da administração de Estância Velha, sob a liderança do prefeito Elivir Desian. Uma boa administração, no entanto, não se faz com uma pessoa só, mas com um grupo qualificado, portador do mesmo ideário e compromisso com o desenvolvimento do município. Foi isso que levou Estância Velha, nos 2 mandatos de administração do PT, a se destacar no cenário regional. Para finalizar este relato da história dos 40 anos do Partido dos Trabalhadores, quero saudar aqui e agradecer a presença do nosso companheiro Belmiro Marmit, um dos primeiros a assinar a ficha de filiação no PT, e que também foi integrante como candidato a vice-prefeito nas eleições de 82. Tu, companheiro Belmiro, não se filiou ao PT pensando em benefício próprio. Se filiou e se mantém coerente com os princípios originários do nosso partido. Belmiro, muito nos honra a tua fé e a tua fidelidade ao nosso partido e ao compromisso desse partido com um Brasil, uma Estância Velha para todos. Acabou. Assim, só para concluir, presidente. Assim também saúdo o companheiro, além de saudar o companheiro Belmiro, saúdo o mais novo companheiro filiado, Luiz Fernando Oliveira. Seja bem-vindo a este partido que congrega e resume a esperança de milhões de brasileiros. Agora tu, como o Belmiro e outros milhões de filiados, fazem parte de uma história única na construção do Partido dos Trabalhadores e na construção do nosso país. Estar no Partido dos Trabalhadores é ser um brasileiro que respeita a diversidade, abomina o preconceito, defende a liberdade e ama a democracia. Viva o PT! Viva o povo brasileiro! Muito obrigada. Obrigado, vereador. Eu antes quero a solicitação da ASP e da Prefeitura, vamos dar cedência para organizar esses dias, esses que foram solicitados. Solicito ao secretário que faça a leitura dos pedidos de providências, pedidos de indicação e pedidos de informações. Pedido de informação número 12 e 13 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Pedido de providência número 17 de 2020, autor vereador Euclides Tizian. Pedido de providência número 20, 23, 24 e 26 de 2020, autor vereador Carlos Boni. Pedido de providência número 21, 22, 25 de 2020, autor vereador Diego Francisco. Indicação número 02 de 2020, 6 de fevereiro de 2020. O vereador Lotário Sevald, nos termos autorizadores do artigo 197 do Regimento Interno, vem propor indicação pelas razões que abaixo segue. Essa indicação tem por intuito que o Poder Executivo realize um levantamento nos imóveis ociosos pertencentes ao município de Estância Velha, para que assim seja estudada a viabilidade de realizar a venda ou permuta de algumas propriedades desta municipalidade,
com a exclusiva finalidade da construção de um centro administrativo próprio. Com a construção de um centro administrativo próprio, haverá muitas vantagens para o município, pois o mesmo economizará com aluguéis e a edificação será projetada levando-se em conta as necessidades que a estrutura municipal necessita, além de poder ser uma arquitetura sustentável, ou seja, utilizando com eficiência os materiais e bens naturais, como água e energia. Sendo que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço. Vereador Lotário Seva, vereador do PSB. Isso. Seria isso, presidente. Os expedidos serão encaminhados para os seus departamentos competentes. Solicito ao secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados. Projeto de emenda à Lei Orgânica número 001/2020 do Legislativo Municipal. Autores: vereadores Márcia Ribeiro, Carlos Boni e Valdecida Vargas, que altera a redação do artigo 52 e lhe acrescenta os parágrafos 1º e 2º da Lei Orgânica do Município de Estância Velha, Rio Grande do Sul. Coloco o projeto em discussão. Algum vereador que se manifestar? Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Aprovado. Declaro aprovado o projeto de emenda à Lei Orgânica 001/2020 por unanimidade em segunda votação. Esse projeto tinha 2 votações, né? Sim, já foi as duas. Declaro aprovado em segunda votação. Projeto de Lei 002/2020 do Legislativo Municipal. Autor e vereador Carlos Boni. Dá a via de acesso à cooperativa Cooperlaga entre as quadras A0 e A1, no bairro Campo Grande, o nome de Rua das Goiabeiras e da outras providências. Solicito ao secretário que faça a leitura da conclusão do parecer da Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o parecer número 003/2020, de expediente número 006/2020 da Comissão de Constituição e Justiça, disponível no site da Câmara, o projeto de lei 002/2020 está apto a ser votado. Coloco o projeto em discussão. Em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, que se levante. Declaro aprovado o projeto de lei 02/2020 por unanimidade em votação única. Solicito que continue. Projetos novos. Projeto de lei 003/2020 do Executivo Municipal, que autoriza a contratação temporária de professores para atender necessidade emergencial de excepcional interesse público e da outras providências. Projeto de lei 004/2020 do Executivo Municipal, que institui a Política Municipal de Mobilidade Urbana e o Plano Diretor de Mobilidade Urbana e da outras providências. Projeto de lei 005/2020 do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 743, 1983 e da outras providências. Baixe os projetos para a Comissão de Constituição e Justiça. Esgotada a ordem do dia, iniciamos a palavra livre. Vereador Lotário Seva.
Cumprimentando a mesa, cumprimento os demais vereadores, vereadora, funcionários, Dr. Felipe, todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, em especial as que estão participando dessa reunião. Um abraço especial aos nossos vereadores de Linha Nova. Quando estive lá, eu acho que foi em dezembro, né, vereadora? Participando de uma reunião, novembro, dezembro. Sejam bem-vindas e que volte e leve um abraço à minha colega Evelyn. A gente sempre fazendo as caminhadas por aí, junto ao PSB. Quero falar também, semana passada fomos, eu questionei, inclusive, quando fomos indagados aqui, o vereador Django falou do secretário, não é secretário, do diretor de obras do Rincão, que eu até questionei que ele teria que ter um pouco mais de responsabilidade, né? Fazer as coisas, talvez como ele quer, que não tivesse muita participação da secretaria local, que tivesse mais pulso e o direito de fazer o que ele quer. Mas eu acho que deu certo, porque terça-feira passada encaminhei um pedido aqui e sexta-feira realmente a obra estava sendo realizada. Tomara que ele continue assim, com toda essa autonomia de poder fazer as coisas como ele bem entende e não depender de outras pessoas. Eu acho que por aí a coisa vai melhorar. Tá? Quero falar também da nossa secretária de Saúde, que esteve participando ontem à tarde da nossa reunião junto à CCJ. Gostei muito da honestidade dela, da humildade. Quando foi indagada sobre o projeto que a Casa aprovou em 2017, onde existem vários quesitos que ainda não foram concluídos, que pertencem à rede básica de saúde, e ela foi bem humilde e reconheceu o erro, dizendo que não sabia nem do projeto. Achei muito bonito pela parte dela, ela podia ter nos enrolado e dizendo que não deu tempo para fazer, mas eu acho que ela foi bem correta. Eu acho que é assim que tem que se agir. Você não sabe das coisas, fala a verdade. Não adianta enrolar. Parabéns para ela pela sua transparência e pela sua honestidade. Semana passada foi falado aqui também a respeito de parada de ônibus e reforma de parada de ônibus e construção de paradas novas. Eu gostaria de deixar uma sugestão aqui para o Executivo, que fosse levado inclusive pelo líder de bancada, para que a construção das nossas paradas novas talvez ficasse mais bonitas, porque as nossas paradas antigas aí, vamos e viemos, estão meio antigas, estão meio antiguadas, né? São paradas que as mesas durante 40 anos já, eu acho, nada mudou. Quando a gente não tem como fazer, a gente tem que procurar. Eu fui atrás essa semana, não, aliás, semana passada, e fui ver as paradas de Campo Bom. Vale a pena ir lá olhar. Né? As paradas bonitas, nós temos que embelezar mais um pouco a nossa cidade. Essas paradas que nós temos aí, até dá para reformar aquelas que não estão em boas condições, mas as paradas novas, vamos fazer um projeto, vamos fazer um planejamento para construir umas paradas novas. Pois não, vereador? Obrigado pela parte, vereador. No ano que eu fui diretor de obras, a gente fez no Rincão, dentro do bairro, e até com a autorização do prefeito, claro. Nós colocamos bancos e fizemos um piso nas paradas de ônibus e trocamos o telhado. Isso é o mínimo que tinha que ser feito, né? É o mínimo, mas hoje eu já vejo várias paradas lá no bairro também, que nem isso mais tem, o telhado quebrado, o pessoal dia de chuva molhando. Então, isso mesmo eu ia falar depois, vereador. Antes de qualquer outra coisa, antes de pensar em aumento, nós temos que ter qualidade no transporte público. Nós temos que atender bem para depois nós fazer
certas... Exato, né? a pessoa tem que, porque se você vê as nossas paradas, não traz proteção nenhuma, da chuva, nem de nada, do vento, nada. E até poderia ser feita assim uma tomada de preço, e de repente, por que não chamar os nossos empresários, né, para ajudar a construção dessas paradas, para que se use a sua propaganda na parada, né? Eu acho que Teve empresa na época que se colocar à disposição, então deveria ter uma maneira do executivo aceitar e fazer isso. Eu acho que falta um pouquinho de boa vontade. Então esses empresários tenho certeza que iriam adotar uma parada dessas. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigado e um bom retorno a todos. Obrigado, vereador. Vereador João de Godoy. Diego Francisco. Senhor presidente, não farei uso da palavra hoje. Sérgio Verle. Uma boa noite, senhor presidente, a mesa, meus colegas de trabalho, todos, vereadores aqui, meus colegas do MDB, né, os jovens. Pode levantar um pouco mais? Não quis mexer, né, o barulho que deu antes ali. Era lá. Então tá. Todos presentes aqui. Queria falar um pouco sobre algumas coisas que estão sendo feitas, né? Sobre iluminação, dar os parabéns para o André, o Dalvani e toda a sua equipe. Nossos colegas que trabalham dia a dia lá, na prefeitura, na iluminação, estão de parabéns. Nós temos um trecho de 1 quilômetro, de 400 metros, 1 quilômetro e 400 da Avenida Brasil, que estava esperando há cerca de 30 anos a revitalização e ampliação da iluminação. São 30 anos aguardando isso, está pronto. Avenida Independência, que liga a Rua Portão à Avenida Brasil, que esperava iluminação há 24 anos. Passarela Maranhão, no Rincão Gaúcho, esperava pela iluminação há mais de 20 anos. A Rua Porto Alegre, que liga o Lago Azul à Encosta do Sol, que esperava há muito tempo a iluminação também, está pronta. Todas concluídas. Tem mais a Rua das Camélias também, concluída. Está há muito tempo sem, ali do lado do Orion. E ainda por cima a Rua Porto Alegre está em processo de pavimentação. Onde os cordões já foram colocados. Uma espera enorme, porque a parte ali que é muita poeira, né? Muita reclamação da população. Também queria parabenizar a nossa gestão sobre a sala de cirurgia, né? Teve uns colegas que estiveram olhando lá. Foi liberado pela vigilância do Estado, né? Está liberado para iniciar agora as cirurgias, né? Nós estamos já com um gerador novo, sala de cirurgia funcionando. E vamos relembrar que ela foi inaugurada sem ter liberação, né? Sem ter alvará. Então, ela foi feita inauguração na outra gestão, sem ter alvará. Então, isso é muito grave, por isso que não foi usado até agora também, né? Deixar bem claro que temos também coisas boas, não só críticas, que vêm aflorando aí por causa dos anos, do tempo, né, por alguns motivos. Queria também falar sobre a passagem de ônibus, né? Fui hoje na administração e nenhum reajuste é feito sem autorização do Poder Executivo. Nenhum encaminhamento foi feito pela empresa solicitando qualquer tipo de aumento. Portanto, essa informação é falsa. Não é real. A empresa de ônibus não manda na nossa cidade. É uma pena ver que, em vez de preocuparem com o crescimento da cidade, algumas pessoas prefiram instaurar o caos para conseguir se promover. Vamos ser mais verdadeiros, pessoal. A empresa tem que pedir. Não tem nenhum pedido lá no nosso jurídico. Se tivesse, com certeza,
seria conversado com os vereadores. Então, a gente tem que começar a esclarecer as coisas. Eu sei que vai ter alguns não concordando, é o direito de todos, tá? Então, muito obrigado, boa noite. Eu queria dizer hoje, assim, que eu estou com um problema de família, meu pai está muito mal no hospital. Quase que eu fui embora, mas eu tinha que poder falar, meu pai está entre a vida e a morte. Que Deus dê uma força para ele, porque ele faça o melhor, eu faço a passagem. Está muito ruim hoje, tá? Eu estou bem nervoso, bem... Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Vereadora Márcia Ribeiro. Chegada no microfone, Zé Neguinho. Senhor presidente, dispenso saudações por já tê-las feito. Quero aproveitar meu espaço aqui, nessa tribuna, na noite de hoje, para falar um pouquinho da reunião da Comissão de Constituição e Justiça ontem nesta casa, quando foi convocada pelo presidente, o vereador Carlos Boni, a secretária da Saúde, para prestar contas de 3 projetos que são leis, né, que eram projetos que foram aprovados por esta casa e então viraram leis, em 2017. 3 leis da área da saúde que foram aprovadas por unanimidade nesta casa, que foi sancionada pela prefeita municipal e que até o presente momento não foram executadas. Não se entende muito bem por que as leis são sancionadas no município e não são executadas, né? Elas ficam engavetadas. E o que me chamou a atenção foi o desconhecimento da senhora secretária em relação a essas 3 leis. Né? Chamamos para pedir uma explicação, para saber o motivo pelo qual elas ainda não foram executadas, e a secretária não tinha conhecimento das leis. Né? Entende-se, né? O vereador Saci acaba há pouco na sua fala de dizer que a secretária foi muito sincera em dizer que desconhecia as leis. Né? Eu já usaria outros termos, vereador Saci. Eu acho que a secretária ela está desorientada e alienada com as questões da área da saúde do nosso município. Né? Apesar de não fazer um ano que ela assumiu a Secretaria da Saúde, foi em junho, né? E nós sabemos o motivo pelo qual o convite, né, o que levou o convite da secretária a esta Secretaria da Saúde, mas uma secretária que assume a Secretaria da Saúde em junho de 2019, nós estamos no mês de fevereiro de 2020, e desconhecer as leis da área da saúde? Só dá uma parte, vereadora. Sim, vereadora, à vontade. Não, assim, ó, o maior culpado são talvez aquelas pessoas que deixaram a secretaria, né? Que podiam ter passado para ela isso. Talvez foram os mais culpados, porque é isso que eu estou elogiando ela. Ninguém ajudou ela, ninguém passou para ela isso. Isso é um grande erro que existe nessa administração. Vereador Saci, não consigo concordar com o senhor, porque ela, como secretária e como gestora, ela precisa ter o interesse em buscar as informações, né? E as leis que tem no nosso município para a área da saúde e colocar em prática. Esse é o papel de um gestor. Talvez ela não esteja preparada suficientemente para o cargo, né? E a assessoria dela, concordo. Nessa parte eu concordo com o senhor, né? Não está dando o retorno necessário e o suporte necessário para a gestão da secretária. Mas dizer que uma destas leis, então, eu já solicito meu espaço de liderança, presidente. Concedido. Que uma destas leis, ela é para implantar no nosso município o acolhimento integral da demanda espontânea em todas as nossas unidades de saúde. O que quer dizer isso? É acabar com qualquer tipo de fila nas nossas unidades e nossos serviços de saúde. Nós implantamos lá na unidade de saúde da família Rincão dos Ilhéus 1, em novembro, dia 26 de novembro, o sistema de acolhimento conforme preconiza a Política Nacional de Humanização. Nós estamos no mês de fevereiro e estamos com uma adesão de 100% do projeto. A satisfação da população, né, vereador Django,
vereador Django é lá do bairro também. A população está muito satisfeita, não se houve uma queixa e uma crítica, né, da proposta do acolhimento. Atendemos no bairro uma população de 12 mil habitantes, apesar de serem 2 unidades, mas conforme preconiza a PNAB, que é a Política Nacional de Atenção Básica, cada equipe da Estratégia da Família, com a nova proposta da atenção básica, deveria atender de 2.000 a 3.000 pessoas. Né, vereadora Veri? 2.500 a 3.000 pessoas. Nós atendemos 12 mil no bairro, os 2 postos que estão lá. E estamos trabalhando 100% com acolhimento. Nenhuma pessoa que acessa o serviço de saúde na nossa unidade durante o dia fica sem atendimento. Todas as pessoas são acolhidas. Todas. O que faz o sistema de ficha, de distribuição de ficha? Faz as pessoas irem cada vez mais cedo para a unidade de saúde, com medo de não conseguir o atendimento, pela ansiedade da necessidade de consultar e de não conseguir, gera cada vez mais cedo fila de madrugada no posto. O acolhimento não. O acolhimento tranquiliza a população. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque eu ouço isso da população. As pessoas chegam na unidade e dizem assim, nossa, como nós estamos tranquilos agora. Porque a gente vai chegar na unidade e sabe que alguém vai nos atender. A ficha, tem lá fora no posto 12 fichas, 10 fichas. Chegou o 11º, ele vai olhar, vai contar que já tem 10 e vai embora. Então, é um sistema de exclusão. Não é um sistema de inclusão no serviço de saúde. Então, não entendo, colegas vereadores, eu não entendo por que a dificuldade neste município de implantar o sistema de acolhimento. Né? Então, realmente espero, que a secretária agora, com o retorno, que nem ela diz, do coordenador da atenção básica, que já está na gestão desde 2017, já teria tempo suficiente para implantar o acolhimento, né? Que agora realmente se implanta. Eles têm ainda este ano esta gestão para fazer isso. Em relação à visita ao hospital municipal que fizemos ontem, antes de fazer a visita, eu fiz contato telefônico com o coordenador da Vigilância Sanitária da 1ª Coordenadoria Regional da Saúde. Porque eu tinha uma necessidade muito grande, colegas, de saber o que estava acontecendo, por que o nosso centro cirúrgico não estava sendo liberado. Porque era tanta conversa, né? E a conversa ela era muito voltada para a questão da liberação que precisava do alvará. E era alvará, e não é responsabilidade do município, o Estado diz que não é responsabilidade do Estado, o município diz que não é, a gestão não via tomar nenhuma atitude em relação a isso, né? Apesar de ouvir comentários de pressionar servidores da vigilância, que se não aprovassem poderiam ser punidos de alguma forma por isso, ouvi comentários, colegas vereadores, se é verdade não sei, né? Mas ouvi comentários, vários comentários punitivos, né? Então, resolvi ligar. Né? Pensei, bom, vou fazer contato. Né? Fiquei mais de 40 minutos conversando com o coordenador da Vigilância Sanitária. E ele me passou todas as informações de leis e resoluções, né? Onde respalda de que o Estado não teria esta responsabilidade. Né? E aí quero aproveitar, o vereador Sérgio saiu, mas aproveitar para dizer o que diz a lei 6.437, de 20 de agosto de 77. Mas é a lei que vigora hoje, tá? Que diz assim, parágrafo único, independente da licença para funcionamento, os estabelecimentos integrantes da administração pública ou por ela instituídos, ficando sujeitos, porém, às exigências pertinentes às instalações, aos equipamentos e à aparelhagem adequada e assistência e responsabilidades técnicas. O que quer dizer isso? Que não precisa de alvará para funcionar. Que um centro cirúrgico não precisa, está na lei. Né? Inclusive, o alvará que foi emitido e que foi assinado pelo Estado para dar um fim a essa confusão, diz assim, atividades relacionadas à saúde, outras atividades relacionadas à saúde. Não é um alvará para liberar centro cirúrgico, é um alvará para liberar o funcionamento
né, da instituição de saúde, porque não existe um alvará específico para fazer funcionar um centro cirúrgico. Gente, colegas vereadores, população aqui presente, não é de causar indignação. Vou lhes dizer mais, o centro cirúrgico começou a ser construído em 2013, para ter o alvará, então, para funcionar, porque estavam tão atrás do alvará, 2020. Quantos anos dá isso? 7 anos. 7 anos para construir alguns metros quadrados do centro cirúrgico. Então, fui lá, fiz esse contato, convidei o vereador Carlos Boni, porque temos feito muitas ações e já temos feito outras visitas também relacionadas ao centro cirúrgico. Convidei o Carlos Boni também e fomos lá ontem à tarde. Até porque tem também um parecer descritivo, né, da vistoria, da visita que foi feita pela Vigilância do Estado, e que tinha algumas adequações que precisavam ser feitas no centro cirúrgico. Então, fomos lá ontem para ver se essas adequações haviam sido feitas, né? E, para nossa felicidade, para nossa alegria, sim, o centro cirúrgico está apto a funcionar. São 3 salas cirúrgicas, uma por enquanto está desativada, então são 2 que vão funcionar. Estou concluindo, senhor presidente. E 6 leitos na sala de recuperação, né? Então, uma estrutura boa, uma estrutura adequada, mas que pena que, por falta de gestão, que por falta de conhecimento, isso precisou demorar tanto. Muito obrigada e uma boa noite a todas e todos. E, mais uma vez, agradecer a presença dos meus colegas vereadores. Obrigada por estarem aqui. Obrigado, vereadora. Vereadora Veridiana Monteiro. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Márcia, demais vereadores que nos visitam nessa noite, a comunidade aqui de Estância Velha presente também, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Bom, não posso deixar também, como funcionária pública e enfermeira concursada do município, de manifestar minha indignação, né, lamentavelmente, ao saber dessa notícia aqui, dessa lei, né, que não precisava. Já visitei o bloco outras vezes, no ano passado, início do ano e tal, ficou um bloco muito bem feito, um bloco muito bonito, lindo, com tecnologia atualizada, excelente para procedimentos. Me entristece muito saber disso, porque nós temos pacientes, usuários, principalmente depois que fechou o serviço de ginecologia e obstetrícia do município, nós temos um ginecologista que faz procedimentos no nosso município. E nós temos pacientes em estágio inicial de câncer de colo de útero, aguardando há meses, porque o bloco não tinha liberação para fazer procedimentos, sem nenhum tipo de encaminhamento, sem nenhum tipo de referência dessas pessoas pelos gestores municipais. Tipo assim, nesse período, a secretaria não tomou nenhuma atitude para referenciar essas pacientes, só aguardando pelo bloco, sendo que o bloco já poderia estar funcionando e essas pessoas não teriam perdido tantos meses de terem iniciado seu tratamento num tratamento de um possível ou provável câncer de colo uterino. Isso é de indignar, é de entristecer, é de saber que ano passado, quando eu assumi também alguns dias como prefeita interina, já se tinha lá os contratos com anestesistas, com equipe de anestesia que ficou 30 dias recebendo, sem ter procedimentos do bloco, porque não tinha procedimento, o contrato já tinha sido feito, e o bloco não estaria funcionando, sendo que poderia estar funcionando, né? Então, isso nos causa muita indignação, sim. Eu acredito que a todos nós, como parlamentares e atuantes na gestão pública hoje do nosso município, é entristecedor, né? É lamentável que isso tenha acontecido, mas eu espero que, de imediato,
o bloco retorne às suas funções e que esses procedimentos sejam colocados em dia, o que levará tempo. E a fila de pacientes, que já era grande, deve ter aumentado ainda mais nesse período. Então, é muito triste tudo isso. Colocar que, embora as dificuldades diante da gestão pública, os vereadores dessa casa sempre se mantêm atuantes dentro daquilo que nos compete, como fiscalizadores, né, e como propositores de leis. Então, uma das ações que vai ser realizada pela Comissão de Constituição e Justiça esse ano, como já foi colocado pela colega vereadora, né, e pelos colegas, nós estamos convocando os secretários municipais para prestar esclarecimentos, né, e explicações para que a gente possa viabilizar os projetos de leis que foram propostos por esta Casa Legislativa e aprovados. Foram mais, eu acredito, foram mais de 80 proposições, né, de projetos de lei, sendo que a gente não vê eles sendo executados. Então, nós vamos chamar secretaria por secretaria, né? Não adianta os vereadores dessa casa se empenharem, irem atrás de projetos, proporem coisas, se o executivo, que é quem faz a parte de colocar em prática, não está atuando nisso. Então, a gente vai começar a convocar os secretários e solicitar explicações. Por que não foi feito? Vamos dar prazos para colocar isso em prática. Quanto tempo vocês nos dão de prazo, né? O que vocês nos solicitam de prazo para começar a dar andamento aos projetos? Então, esse é uma das estratégias que a gente adotou nesse ano para ver se a gente consegue dar andamento à execução desses projetos. E também na Comissão Parlamentar Fiscalizatória, a gente já solicitou cópia dos contratos da saúde, para a gente poder estar avaliando e fiscalizando também esses contratos. E também convocamos a Secretaria da Administração para questionar a respeito da eleição do Conselho Tutelar, né? Então, tudo aquilo que nos compete, a gente está aqui, sim, sempre muito atuante nessa Casa Legislativa. Já solicito o espaço de liderança, senhor presidente. Também gostaria de complementar aqui uma das falas, até o vereador Sérgio não se encontra mais, mas a respeito, né, das passagens de ônibus e tal. Eu não sei se é de desconhecimento do vereador, mas existe a Lei 866, que é dos contratos, lei de licitações, que fala sobre o equilíbrio financeiro e econômico das concessionárias de transporte. Então, se a empresa começa a ter prejuízo, a prefeitura tem que dar conta de complementar isso, tá? E nós vamos desembolsar dinheiro público que é nosso. Sendo que há mais de 2 anos a nossa cidade está esperando que o Executivo tome uma atitude na construção do paradão. A gente já se reuniu várias vezes, foi lá, tentou mudar de lugar, tentar viabilizar um lugar melhor. Nos reunimos com a concessionária de serviço de transporte aqui do município, que presta serviço, com o Executivo, inúmeras vezes. Até agora, só promessas. Não, daqui tantos meses, há 2 meses, com promessas de construir, né, um paradão, que a gente chama, né, que é onde vai ter o sistema de... Me fugiu a palavra, centralizar e de interligar as passagens, interligar o serviço de transporte. Oi? Para interligar e aumentar, inclusive, o número de horários aqui dentro do município, para poder qualificar as linhas de ônibus. Então, assim, a melhoria das paradas, tudo isso é necessário para que o nosso serviço de transporte se qualifique e para que as pessoas passem a usar mais esse serviço. Porque hoje em dia as pessoas estão deixando de usar, a concessionária vai começar a ter prejuízo e quem vai ter que desembolsar dinheiro vai ser a prefeitura. Se não der aumento de passagem, vai ter que começar a desembolsar dinheiro público para complementar, para que tenha dentro do contrato o equilíbrio financeiro e econômico. Então, isso aí é mais uma coisa que a gente está deixando a desejar aqui no nosso município e que nos chama a atenção.
Também gostaria de aproveitar, como funcionária aqui da saúde, de alertar toda a comunidade, né, de Estância Velha, que nesse final de semana nós estaremos com uma campanha de vacinação do sarampo. Né? Alguns postos de saúde estarão abertos das 8 às 17 horas. Vacinação de pessoas de 5 anos de idade a 19 anos. A gente sabe que a vacinação é a forma mais efetiva de atuar na prevenção e promoção da saúde da população. A gente sabe também que alguns grupos de pessoas têm levantado uma discussão e têm se negado muitas vezes, né, a se vacinar. Direcionando esse debate para uma outra linha de pensamento, sendo muitas vezes contra, porque a vacina faz mal, porque isso e porque aquilo. Então, essa é uma longa discussão, que não vem ao caso aqui, mas que justifica hoje o surto de muitas novas doenças que estão retomando. Né? O sarampo é uma delas. Muitas pessoas acabaram deixando de se vacinar por essa onda de que vacina não faz bem, e essa doença acabou voltando. Então, nós temos que retomar essa vacinação em massa para evitar um novo surto dessa doença. Então, as pessoas fiquem alertas, todas aquelas que tiverem na idade de 5 a 19 anos, procurar uma unidade de saúde, levar a carteirinha de vacinação. É um documento, assim como qualquer documento que a gente guarda. A carteirinha de vacinação é um documento que a gente tem que guardar por toda a vida e levar junto na unidade para saber se tem a necessidade de tomar a vacina ou não. Porque não são todas as pessoas que têm a necessidade de tomar. Né? Aquelas que têm 2 doses ou mais não terão a necessidade de tomar, mas isso precisa ser avaliado por um profissional da saúde que tenha competência na área de vacinação. Né? Então, fica aqui o convite a toda a comunidade. Até peço para a nossa assessoria aqui de imprensa, se puder fazer contato com a vigilância, identificar todos os pontos de vacinação e publicar no nosso site para estar informando a comunidade. Muito obrigada pela presença de todos e todas nessa noite. Sejam todos sempre muito bem-vindos e bem-vindas. E um bom retorno aos seus lares. Obrigado, vereadora. Vereador Carlos Boni. Ligar. Boa noite ao senhor presidente, aos colegas vereadores, colegas da casa, as pessoas que se fazem hoje aqui presente e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Queria deixar um comentário aqui que nós tivemos essa semana passada, lá na Perimetral, que faz divisa com Ivoti, né, tem um loteamentozinho lá, que na verdade as casas foram tomando conta, foi se criando uma situação lá, e eles estão com um problema sério de água lá. Né? Parece que ia ter uma conversa aí entre a Corsã e a Prefeitura e tudo mais. Querem colocar lá provisoriamente uma caixa d'água, e daí dessa caixa d'água distribuir para as pessoas, e cada um vai pagar uma taxa, e ainda não foi colocado e já está gerando confusão. Por quê? Porque tem uma casa com 5 pessoas, tem uma casa com 1 pessoa, as pessoas onde a casa com 5 pessoas não quer pagar a taxa, mas a que tem 1 pessoa só não quer pagar a mesma taxa da casa que tem 5. Vai virar uma confusão. São 400, 500 metros de rede para ser colocada, se coloca o relógio para cada um e se resolve aquilo lá. Aí é onde entram as secretarias. Ali entra a Secretaria da Habitação, que tem que ir lá e resolver aquele loteamento, deixar tudo organizado, ajeitar as ruas. Entra a Secretaria de Planejamento, né, que tem que ir lá olhar como fazer aquilo lá para ser funcional, mesmo que seja uma coisa que foi irregular até o momento. Entra a Secretaria da Assistência Social, que tem que ir lá olhar por essas famílias e ver por que elas não estão sendo bem atendidas e de que maneira pode ser feito, impedir que cresça um loteamento irregular ou de alguma forma assim, para que as pessoas que estejam lá tenham sua qualidade de vida. Então, assim, as secretarias têm que trabalhar conjuntamente para realmente conseguirem ir lá e fazer um bom serviço. E não simplesmente meter uma caixa d'água lá e está resolvido o problema. Não vai resolver. Vai ser outro problema que outra gestão vai ter que estar enfrentando no futuro. Situação semelhante tem a Vila Seca. Eles foram crescendo, é um peral ali, não sei se alguém dos senhores conhece lá, é um peral. Tem casas que se tu subir na cumieira, tu não consegue enxergar o assoalho da casa de cima, e isso a 1 metro, 2 metros de distância, é uma escada. Se rolar uma pedra ali de cima, onde já está até impedido o trânsito, se rolar uma pedra, sai arrebentando tudo que tem por ali.
Aonde estão as secretarias, principalmente a assistência social, que tem que fazer essas visitas nas casas, conversar com as pessoas, entender me fugiu o nome agora, naquelas que vão de casa em casa. As agentes de saúde, ali da região, que tem que ir. Ela fez? A perimetral, sim. É a Vila Seca? Não. Só que isso daí tem que ser levado para alguém que resolva e aí tem que ser dado toda a sequência. Entendeu? Também não adianta a agência de saúde ir lá, notificar, ver toda a situação, passar para quem tem que passar e simplesmente não ser tomada as situações. Não estou dizendo aqui que tem alguma secretaria que não esteja fazendo o seu trabalho. Agora, se nota claramente que não existe uma conversa entre as secretarias para ser resolvidos os problemas. Então, se a pessoa na ponta, no começo, já vem dando a solução, isso tem que chegar até o final, para que essas pessoas carentes não estejam lá sofrendo ainda mais, para começo de conversa. Na sequência, eu desci ali no bairro das Rosas, tem um presidente, na Presidente Lucena, tem um problema recorrente há muito tempo, que é uma vertente ali, uma água que sai embaixo, logo quando tu entra na Presidente Lucena, indo daqui a Ivoti, 200 metros, aquilo ali brota do chão. Entendeu? É algum problema com água, é uma vertente, a Corsã já foi lá fechar 2, 3 vezes aquele buraco. Façam o que nem fizeram aqui na frente do Benu, aqui nessa área. Canalizem a vertente. Canalizem o problema da água. Ir lá e tapar o asfalto não vai resolver. Vai 2 semanas depois. Então tem que abrir aquele asfalto, tem que canalizar aquela água, depois tem que se fechar o asfalto e acabou o problema. Tantos anos, e a gente continua com esse problema. O problema ali no bairro das Rosas. É o campo, né? Ao lado do campo. Também queria falar sobre a questão do calçamento nas ruas, que a gente vê o pessoal questionando, solicitando e tudo mais, Rua Parobé, a Lírio Pedro Fischer, a parte da 13, né? Enfim, que essas pessoas entendam que quem tem que resolver essa situação e ir lá para realmente conversar com essas pessoas e resolver são as secretarias. A prefeitura tem que tomar essa atitude. Os moradores entram em contato conosco, querem participar, querem ajudar a pagar o calçamento, querem resolver o problema da poeira, o problema do barro, só que não somos nós que resolvemos essa situação. A gente leva para a prefeitura e a prefeitura tem que dar sequência. Tudo que está ao nosso alcance está sendo feito. Agora, a prefeitura tem que ir lá, se reunir com esses moradores, botar no planejamento o alargamento daquelas vias. Solicito meu espaço de liderança, senhor presidente. Concedido. Obrigado. Colocar, então, no planejamento, aquele alargamento que já foi discutido aqui por nós, com a Secretaria de Planejamento, para que aquelas pessoas, amanhã depois, possam estar livres da poeira. Poeira zero, isso foi promessa de campanha. A gente imagina que a gente tem que se movimentar, pelo menos nesse sentido. Se não vão concluir, pelo menos se inicie as conversas, para que no futuro essas conversas já estejam feitas e a gente possa dar o próximo passo. Sobre a questão da secretária, comentamos ali, eu e a colega Márcia, é aquela coisa, as leis, né, Estância Velha tem mais de 60 anos, as leis, agora, não são feitas para 4 em 4 anos e nem para cada secretário que aparece, né, com todo respeito a todas as pessoas que estão aí, mas elas são feitas para o município para funcionar. Então, se um secretário vem, ele tem que se colocar a par das leis, seja a secretaria que ele assuma. Ele tem que entender quais são as leis, o que está sendo preconizado naquele momento, o que foi aprovado e de que maneira pode ser. Até porque, a partir do momento que ela assumiu aqui, várias vezes foi falado em acolhimento. Em 2017, quando eu entrei nessa casa, quando eu fui eleito vereador, a primeira coisa que eu fiz foi entrar em contato com o pessoal de Canoas, porque lá não tem mais fila, lá não tem ninguém na madrugada. Lá tem uma central, as pessoas ligam, marcam e vão. E é uma coisa que sempre me incomodou desde que eu voltei para o Brasil. Essa questão de o cara ter que ir de madrugada, passar frio, para poder pegar uma ficha. Entreguei todo o projeto, porque esse projeto não podia sair da Câmara, entreguei todo o projeto para a antiga secretária, ela me prometeu que até 2018 estaria tudo resolvido. Nós já estamos em 2020, e ainda que a gente tenha sorte de que no bairro Rincão tem um posto que faz o acolhimento, no bairro Rincão Gaúcho também tem um acolhimento lá, mas enfim, aí nós temos várias unidades e não se faz esse acolhimento, e as pessoas têm que ir de madrugada. Pessoas doentes, mulheres grávidas, e enfim, uma coisa absurda. Nós ainda temos que passar por isso. Enfim, a questão do raio-x também, a questão do raio-x, me parece que agora uma empresa conseguiu com um orçamento menor e já está na fase da documentação. Foi a informação que chegou. Esperamos que seja verdade para a gente conseguir eliminar essa fila enorme. Tem outra situação,
a gente está vendo aí o pessoal questionar bastante a questão dos cães abandonados em Estância Velha. Primeira coisa, pessoal, os cães são abandonados na cidade e a cidade é nossa. A cidade não é da Secretaria do Meio Ambiente. Ela é nossa. A gente tem que prestar atenção quando as pessoas fazem isso, a gente tem que chamar atenção, a gente tem que denunciar, nós temos que fazer a nossa parte como cidadão. O que a Secretaria do Meio Ambiente faz? Ela vai vir e vai castrar as fêmeas. É o que ela vai fazer. Vai largar no mesmo lugar que pegou, porque nós não temos canil. Então, vai vir, vai castrar a fêmea e vai largar ali. Então, se tem 30 cachorros e uma fêmea, eles vão pegar a fêmea, vão castrar, vão botar ali, vai continuar os 30 cachorros e a fêmea. Não vai se eliminar o problema, vai se eliminar a loucura do momento do cio. Agora, os cachorros vão continuar na rua. Então, a gente também tem que observar um pouquinho isso aí para auxiliar o município a gente poder ter esse controle dos animais aqui. A gente sabe que outros municípios também se provalecem muitas vezes e largam aí no nosso município, né? Por ser lindeiro de alguns bairros nossos. Então, vamos fazer a nossa parte aí, porque o animalzinho não tem culpa. O culpado é aquele animal grande que larga o animalzinho. Em relação agora a maio, temos a poda. Temos a poda. Nós temos um triturador de galho agora bom lá na Secretaria do Meio Ambiente. Vamos aproveitar isso. Vamos fazer uma coisa organizada, cronometrada, junto com os bairros e tudo mais, fazer a recolhida nos bairros e tudo mais, levar para lá, triturar. Tritura tudo, isso é tudo orgânico. Isso tudo pode ser aproveitado depois na agricultura de Estância Velha mesmo. Isso é bom para os nossos agricultores. Então vamos nos organizar um pouquinho para não gerar aquele problema que acontece todo ano na época das podas. Enfim, falei de vários assuntos, bem rápido, um pouco de cada um, para dar um parecer, é que a semana foi bem corrida. A gente esteve em muitos lugares aí, enfim. Não consigo falar de tudo, mas queria falar de mais um assunto. E já solicito o espaço para terminar também, senhor presidente. Sobre as paradas que tanto se está discutindo. Eu não vou falar da falta de capricho, né? Porque tem parada aí, sinceramente, que o pessoal está parando para cortar pasto para levar para os cavalos na parada. Tamanho que está o pasto na parada. Mas eu vou falar da solução. A empresa Suzuki, que faz toda aquela reciclagem com bancos e tinha aquelas paradas bonitas ali no centro e tudo mais, até onde eu sei, eles continuariam fazendo paradas para nós, estilo germânico, bonito como nós tínhamos ali. Retrata a cultura germânica, é uma coisa altamente durável e só precisa reciclar plástico. Se nós reciclamos o plástico, nós deixamos de pagar tudo aquilo que nós conseguimos juntar de plástico. Nós deixamos de pagar o transporte dele, nós deixamos de pagar para colocar ele lá em São Leopoldo, lá no aterro, e nós ainda lucramos as paradas que vêm de graça. Então, nós evita o nosso custo lá e nós lucramos as paradas. Onde é que está a pega nesse assunto todo? Que, a princípio, eles pararam de fazer paradas. A princípio, isso é uma conversa que tem que se ter, porque eles não podem montar as paradas. Eu acredito que nós tenhamos dentro da nossa Secretaria de Obras pessoas suficientemente capazes de montar paradas, né? Aquilo ali é empilhar o negócio, parafusar e deu. Isso não é uma coisa assim muito simples, né? Isso é mais ou menos como um roupeiro do IKEA. Vem lá com o manualzinho e tudo. Tá bom, pessoal? Então aí, ó, querem soluções? Está aí a solução. Vamos triturar os galhos, levar para a agricultura, vamos fazer essa reciclagem com o plástico, ter paradas de graça, sem custo, estilo germânico, retratando a nossa cidade. Encerrado. Tem que encerrar? Já foi. Então tá já bom. foi 1 minuto já. Obrigado pela presença de todos e que tenham todos uma ótima semana. Obrigado. Vereador Valdeci de Vargas. Oi. Cumprimento o presidente da casa, vereador Gringo, a veridiana, secretária, demais colegas vereadores, vereadora Márcia, doutor Felipe, funcionários da casa, em especial os vereadores de Linha Nova que nos visitam nesta noite. Em nome deles, cumprimento a todos os demais que nos brilham com a presença. Também pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Também comentar sobre as paradas de ônibus também, mas eu gostaria de ir mais direto numa situação que eu também estive olhando, que o Saci comentou antes de Campo Bom.
Mas não está pegando? Agora melhorou. Eu vou começar a levantar um pouquinho minha voz, eu estou meio rouco. O Saci comentou antes de Campo Bom. Realmente lá é um exemplo, as paradas de ônibus muito bem organizadas e elas não têm um custo tão alto, não. Nós tivemos conversando, até tive informação que é em torno de R$6.000 cada parada de ônibus, o custo dela para o município. Imagina, se nós botar na caneta aqui, se nós fizer 15 paradas, aí nós vamos gastar R$100.000. Quanto dinheiro se é economizado, né? Se tiver uma organização, quanto dinheiro que muitas vezes nós não soubemos aproveitar e cuidar ele bem, que podia ser feito um capricho dentro do município, né? Bom, dito isso, também acho que não basta, tá? Acredito ainda que nós teríamos que, principalmente, ter uma fiscalização rígida em cima da empresa, em cumprimentos de horário, de linhas de ônibus. Também acho que nós, vereadores, agora eu aonde logo vou fazer um elogio, mas nós, vereadores, teríamos que encaminhar de imediato um pedido de um ofício à prefeitura para nos mandar todas as linhas de ônibus e horários, e nós vamos ter que fazer esse serviço, fiscalizar se realmente está passando o ônibus naqueles horários, se não está passando ou está em diferentes horários, porque eu tenho várias reclamações, e não é de hoje, e acredito que os senhores também têm, de ônibus que não estão cumprindo horário, ou se tinha antes, agora não tem mais. E não pode, se o contrato foi feito a licitação para aqueles da quantidade de horários, né, daquelas linhas de ônibus, tem que ser cumpridos. Primeiro lugar, antes de se mexer em custos, a gente sabe que a empresa precisa sim se atualizar em valores para manter, né, essas linhas. Mas para manter essas linhas, vejam bem, para manter essas linhas, se agora você não está cumprindo, né, com seus horários e as linhas que tem, no mínimo não pode estar certo, não deve aceitar. O executivo tem que se fiscalizar isso para não deixar acontecer isso mesmo. Em primeiro lugar, tem que estar a população satisfeita com o trabalho. Ponto. Também sobre a comissão especial fiscalizatória, né, parlamentar, eu gostaria de dizer e agradecer também ao presidente Gringo por ter nomeado a mim como presidente desta comissão, uma comissão que no meu mandato como presidente da casa foi criada e teve a primeira presidência da Márcia, e foi um trabalho muito bem feito, né? Uma gestão que realmente ela funcionou, ela deu frutos e positivos. No ano passado tivemos mais uma comissão que é atuante e muito importante para nós, vereadores, porque é uma maneira que nós temos de esclarecer várias dúvidas, ou seja, todas as dúvidas que nos surgem, até aonde eu venho dizer que deixo essa comissão aberta a todos os vereadores, que jamais, eu por ser o presidente, vou dizer que eu sou a pessoa que dou a palavra final, jamais isto. Acho que todos integrantes da comissão, os titulares, e estendo a todos os demais vereadores. Todos, enquanto eu presidente da comissão, farei o que eu fiz como presidente da casa. Todos têm o direito igual de opinar, de chegar e dizer, olha, eu não tô contente com tal secretaria por motivo tal atendimento, e esse vereador vai ter sim a oportunidade igual a todos, não tem ninguém mais importante que ninguém. Ele vai ter o direito de solicitar para mim, como presidente, e para os demais colegas, que seja então chamada essa pessoa para melhores esclarecimentos da dúvida dele. Tá? Isso vai trazer, solicito o meu espaço de liderança. Cedido. Isso vai trazer para nós sempre um melhor andamento, um melhor trabalho, um melhor conhecimento também dos problemas que nós temos no nosso município, e também para buscar soluções, aonde nós também levantamos os problemas, no mesmo momento a gente tenta ajudar e dar o caminho para ser resolvida essa situação. Então, Gringo, obrigado por ter nomeado-me como presidente, e espero fazer à altura aí o trabalho para o melhor para os colegas vereadores,
que todos, eu digo para os colegas, porque todos nós trabalhamos para a comunidade, então quem vai somar com a melhora é a comunidade de Estância Velha. Curto e grosso, sobre o bloco cirúrgico. Eu gostaria de dizer que no começo do mandato eu tive junto, sim, com o executivo, e a gente não teve um possível trabalho, atendimento logo de início por problemas na fiação elétrica. Então, realmente, na época eu acompanhei, não é defesa de ninguém, nem desculpa por não estar até agora funcionando, mas sim teve um sério problema que não suportava aquela fiação elétrica e foi trocada tudo isso. Isso é um processo. Nós trabalhamos, o Carlos também trabalha com obras, a gente sabe que num serviço particular eu chego e digo para o proprietário, ele tem dinheiro, vai lá e compra e eu troco o fio. Agora, quando é um setor público, a gente não pode fazer isso. Então, depende de uma licitação, da tomada de preço, o que seja, mas vai ganhar tempo, infelizmente. Só não concordo com tanto tempo, né? Que se pode se agilizar muito mais, pode sim. Bom, sobre filas, a gente vem cobrando, eu sei que no Rincão, o primeiro mandato meu começou em 2009, desde a época a gente cobrava muito que o Executivo, que a Secretaria de Saúde tomasse uma providência, que se eliminasse aquele problema, eu acho que é crítico demais e é uma bárbara. Uma pessoa, às vezes, de mais de 60 anos, enfrentar em plena madrugada, principalmente no inverno chuvoso, né, para enfrentar uma fila para poder pegar uma ficha e muitas vezes não conseguir para ter atendimento. Então, parabéns, vereadora Márcia, a senhora como coordenadora, não como vereadora, mas como coordenadora, né, em primeiro lugar. Parabenizando a senhora por ter a iniciativa lá no Rincão 1, e hoje eu escuto muitos elogios, né, ao posto, à secretaria, né? Isso que é importante. A senhora não fez pensando na vereadora, tem que fazer é para a população. A senhora, antes de vereadora, a senhora está sendo coordenadora, e é assim que tem que ser mesmo. Então, parabéns, espero que mais pessoas tomem isso, porque a gente esteve falando antes aqui embaixo, leis para ser cumprida, sim, mas as atitudes não se deve esperar por leis. Nós temos que ter, como gestores, nós temos que ter iniciativa. Muitas vezes as leis nos brindam de muitas situações, mas nós temos que ter a iniciativa de fazer melhor. Aonde você fazer melhor, né, vai ter pessoas tomando seu exemplo, vai ter pessoas fazendo também, aonde é melhor para a comunidade. Isso sim, eu estou muito feliz, sim, espero que logo em breve o outro posto também, aonde eu sou cobrado também por isso, por que não fazem no outro posto? Vamos esperar que a coordenação também faça o mesmo ali. Venho e já lembro também que uma vez o colega Paulinho Pedroso, acho que estava aqui antes, não sei se está aí ainda, o Paulinho uma vez me cobrou no Rincão que eu fizesse alguma coisa, fizesse um pedido, e eu fiz na época no posto 2, né, um posto novo ali. Realmente ali com chuva, de manhã cedo, não tem um espaço que abriga bem, e aquilo com o vento molha todo mundo, né? E na madrugada a gente vê pessoas já vão lá com problema de saúde, com a gripe para consultar, daqui a pouco pega mais uma chuva em cima, fica molhada até 8 horas, pegar uma ficha, não é justo. Então, parabéns, espero realmente que logo, logo nós temos Estância Velha toda fazendo esse trabalho. Me permite uma parte, vereadora? Sim. Só para complementar, né, em nome da equipe, quero agradecer o seu comentário, e sei que o senhor circula bastante pelo bairro, né, que o senhor mora lá, e que está ouvindo também, então, esses comentários satisfatórios do trabalho da unidade. Mas quero dizer aqui, e faço questão de dizer, que isso não é mérito meu, isso é mérito de uma equipe. Com né? certeza. Porque se a equipe não quer, ou a equipe não aceita fazer acolhimento, ele não vai acontecer. Então, temos lá uma equipe que está comprometida com o acolhimento, né? Hoje são 3 técnicas de enfermagem, as 3 fazem acolhimento. Sim. E é desta forma que se dá satisfação, né, e resolutividade ao atendimento da demanda da população. Então, parabéns a toda a equipe. Okay, não, com certeza, mas sempre tem alguém que tenha a responsabilidade, que tenha a corda, e se não deixar aquela corda abrangir aquele pessoal que tem o poder junto, não vai sair. Então, toda a equipe do Rincão, então. Sobre a secretaria, só para finalizar, a gente lamenta muito que acontece ainda que tem leis
já vigorando, presidente, e não muitas vezes é cumprida. A gente sugeriu ontem que tivesse alguém da assessoria jurídica junto ao secretário, ou a secretária tivesse alguém, só para concluir, presidente, tivesse alguém do lado dela para assessorar nisso, né? Era, claro, uma secretária, a gente sabe que é muita coisa assim para ela, mas teria que ter alguém orientando, ou ao menos passando, olha, como faz o nosso jurídico da casa, pessoal, isso aqui é lei, não pode ser assim, tem que ter orientação, aonde não vai acontecer dela mesmo fazer ou cometer erros que vai ser pago por nós, pelo município, né? Então, agradeço a todos pela presença, desejo a todos uma ótima semana e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador. Passa a presidência a secretária para fazer uso da tribuna. Concedido, vereador. A mesa, vereadora Viridiana, os vereadores, vereadora, pessoas que nos visitam hoje, funcionários da casa. Quero só fazer um esclarecimento sobre como foi escolhida a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão Parlamentar Especial Fiscalizatória. A Comissão de Constituição e Justiça é escolhida pelos vereadores, total de vereadores. Pessoas que estão me perguntando como é que foi escolhido, como é que se deu tudo isso. A Comissão de Constituição e Justiça é escolhida entre todos os vereadores. Que ficou presidente o Carlos Boni, a Veridiana relatora e a Márcia secretária. Isso é a Comissão de Constituição e Justiça. E a comissão falei errado. A Comissão de Constituição e Justiça o Carlos Boni, a Veridiana e a Márcia. É escolhido por todos os vereadores. A Comissão Parlamentar Especial Fiscalizatória é escolhida pelo presidente. O presidente escolheu. O presidente tem o poder e o dever de escolher os membros da comissão. Então, eu escolhi o Django como presidente, o Diego como relator e a Veridiana como secretária. Isso é a escolha do presidente, não é escolhido entre os vereadores. É uma coisa que o pessoal me perguntou, então vou esclarecer. Eu queria também falar sobre o hospital. É que eu vi um comentário nas redes sociais que eu não, como quando eu tive de prefeito, eu não me importei, não fui ver atrás desse negócio do hospital. Vocês se lembram que ano passado, em dezembro, quando eu pressionei o Ismael aqui, até fui meio xingado porque eu fiz isso, e apertei, quer dizer, falei que como é que um bloco cirúrgico está tanto tempo sem ser usado, tanto tempo está lá e ninguém consegue resolver. Então, eu pressionei quando eu estava lá, foi dia 25 ou 26, eles foram a Porto Alegre. Eu pressionei para eles, porque eu sempre pressionei, como é que vocês estão só falando que a vigilância de Porto Alegre está botando as culpas na vigilância de Estância Velha. Estância Velha está colocando as culpas na vigilância de Porto Alegre e vice-versa. Aí foi para lá, eu não fui junto. E quem foi para lá? Foi o Ismael, a secretária, o Edson, e eu disse assim, vocês vão levar a secretária, a coordenadora da vigilância sanitária, para botar as duas junto, para vocês resolver o problema lá de uma vez.
Só que agora eu não sabia se já tinha sido liberado ou não, mas foi prometido que aquela dia 25, 26, não lembro o dia certo, agora de cabeça, que foi que a gente pressionou, eu pressionei, eu fui para cima. Não é verdade que alguém botou nas redes sociais que eu não me importei com isso. Eu tenho provas que foi feito isso. Que eu pressionei eles e eles foram lá e tentaram resolver lá. E que eles pediram uma semana, ou 10 dias para poder dar a resposta. E graças a Deus estão falando aí que ontem a Márcia e o Boni foram visitar. Não é verdade que eu não me importei com isso lá. Eu estou lutando, brigando com o Ismael já faz muito tempo, cobrando dele que as pessoas venham e pedem, porque eu sempre trabalhei na saúde, ajudando as pessoas, e eu sempre cobrava dele, pô, tem tanta gente para fazer cirurgia, e vocês, uma cirurgia de hérnia, de vesícula, que isso leva meia hora, um bloco cirúrgico, quantos anos está aí? Como é que pode isso? Então, eu acho que eu queria só falar isso, que eu fui para cima e eu tenho participação dessa luta também. Obrigado. Devolvo os trabalhos para a mesa para o vereador Euclides. Não havendo mais nada a tratar, invoco a proteção de Deus, declaro encerrada essa sessão, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 18/2/2020, às 19 horas. Boa noite a todos. Bom retorno. Eu não ia falar nada, mas alguém botou no...